Bom dia. Bom que vocês estão aqui para a nossa aula hoje. Estou satisfeito de poder ter esse momento e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem trazido para nós nesses dias. Seguinte, nós vamos fazer uma oração e logo depois quero falar com vocês um pouquinho mais daquilo que já tem sido tema, das nossas aulas há alguns dias. A gente já está falando há semanas sobre o assunto heresias na história da igreja, e eu quero, irmãos, a partir de agora, sair do ponto negativo das heresias e trabalhar com vocês um pouquinho como que nós podemos ter uma igreja com vitalidade, como que nossa vida pessoal enquanto cristãos possa estar revestida de qualidade. Eu tenho usado como um guia um material, é um livro pequeno, mas é de um homem que chama Ronaldo Lidório. Tive a oportunidade de conhecer. Ele é conhecido por ser missionário, por ser parte de uma agência missionária. Ele é um missionário presbiteriano que passou muitos anos na África, traduzindo material, traduzindo texto bíblico, e ele é muito conhecido por essa visão que tem de levar o evangelho até outros lugares. Mas uma coisa que ele fala com muita frequência é que, se a igreja não estiver saudável, ela não vai ser capaz de cumprir o seu papel local e muito menos o seu papel com o mundo de forma geral. Então esse livreto fala sobre revitalização de igrejas, avaliando a vitalidade das igrejas locais. E eu vejo que esse assunto ele vai trazer para nós um aspecto positivo depois de falar das heresias na igreja, mostrando que uma igreja saudável é uma igreja onde não há espaço para opiniões, ideias e interpretações erradas, e onde a intenção de Deus é que se cumpre naquele lugar. Nós falamos nas últimas semanas, já tem uns meses, nós falamos sobre gnosticismo, sobre movimento judaizante, falamos sobre o movimento ascético, falamos um pouquinho sobre a igreja centrada no homem, nós falamos sobre o que a gente chama de teísmo aberto, o Deus tão perto que deixa de ser Deus. Nós falamos um pouquinho sobre algumas ideias que estão na igreja hoje, que são perigosas. E eu faço esse apelo, irmãos, nem sempre a coisa ruim vem numa roupa ruim, numa aparência ruim. Ideias erradas costumam surgir de movimentos bem intencionados ou de bate-papo bem intencionado. Às vezes, quando a gente pensa no meio da comunidade da igreja, não é uma comunidade que tem que ser protegida assim, igual os pintinhos debaixo das asas da galinha, onde não pode ser confrontado, onde não pode ouvir tema polêmico. Não é que a gente tem que tratar como um bebezinho a vida toda, mas a gente tem que evitar aqueles que não têm boa intenção ou aqueles que não têm maturidade suficiente. Não se dá o púlpito da igreja a qualquer pessoa, como também não se empresta o ouvido a qualquer pessoa. Estava meditando hoje de manhã em casa, lendo a segunda epístola de João, quando ele diz: se alguém vai até você e não traz a doutrina de Cristo, essa pessoa não tem que ser ouvida. Não perde seu tempo ouvindo ela. Se ela não vai te agregar naquilo que é a verdade, para que você vai perder tempo ouvindo aquilo? É bobagem. E João chegaria a dizer que se você acolhe essa pessoa com essa ideia errada, você acaba se fazendo cúmplice do que ela diz. Então, irmãos, tem uma classe de pessoas que não precisa ser ouvida. Eu falo pessoalmente, já convivi com pessoas que são donos do saber, sabem tudo, e na verdade não produzem fruto, elas não agregam em lugar nenhum, são aqueles que de lugar em lugar disseminam coisa ruim, mas sabem tudo, dominam tudo. Eu não dou corda para esse tipo de gente, porque o povo de Deus ele tem que somar um na vida do outro, que aquilo que eu disser possa edificar, possa corrigir e possa levar a produzir frutos. E no meio da igreja nem todo mundo é assim. Então, irmãos, cuidado com os hereges, aqueles que cheios de si falam de si e não agregam nada no meio da igreja. Quero levar vocês ao entendimento
de que a gente precisa ter saúde espiritual, vitalidade, esse desenvolvimento. E isso é o que Deus espera para nós, tá? Vamos fazer uma oração e depois a gente pode meditar um pouco mais nesses assuntos. Soberano Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, agradecer por essa oportunidade que nós temos aqui. O Senhor nos deu uma comunidade onde a gente pode estar reunido em harmonia. O Senhor nos deu um prédio, estrutura, e tudo isso, Deus, deve ser uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. O Senhor sabe, Pai, que nós somos pessoas que são fracas, muitas vezes, Deus, nós somos confusos, limitados, às vezes somos alvos, ó Deus, de certos pensamentos ou ensinos que nos confundem, e o fato é que a tua igreja hoje, ela está imersa em muito conflito de ideias, mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor solidifique em nosso coração a verdade, o conhecimento bíblico verdadeiro, e que o Senhor nos ajude a evitar e fugir de tudo aquilo que não agrega para a nossa vida espiritual, e fugir, ó Pai, de tudo aquilo que é contrário ao ensino da palavra. Eu não estou aqui pedindo, Deus, por uma vida de imaturidade, por uma vida onde o crescimento não é buscado, mas nos ajude a discernir qual é a pessoa que fala, e como João já disse na primeira carta, que a gente não possa dar crédito a qualquer um que fala, mas que a gente possa ser disciplinado, pessoas atentas, que venham discernir quais são os homens e as motivações dos homens. Livra-nos, ó Deus, daqueles que trazem ideias problemáticas, e nos dê graça, Deus, para que da nossa boca nunca saia aquilo que divide, mas que nossa palavra seja uma palavra madura, uma palavra pensada, que nossa palavra possa transmitir graça àqueles que ouvem, e que quando as pessoas interagirem conosco, que elas possam nos ver como fonte de edificação, como fonte de bênção para a vida delas. Abençoa, Deus, o grupo que está aqui, o grupo que não está, aqueles que estão em outras igrejas nesse momento. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude como igreja universal, ó Pai, igreja que tem âmbito global, que nós sejamos uma bênção para o mundo, que a nossa existência cumpra um papel no meio das cidades, e que a gente faça o trabalho que Cristo nos deu para fazer. Esse, Deus, é o nosso desejo, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quero aproveitar um pouquinho, só para fazer com vocês uma espécie de compreensão desse assunto, sabe? Nos próximos dias, nós vamos falar mais, sobre esse tópico, que seria o de revitalizar. E eu falo isso, irmãos, de coração. A igreja de Deus tem que tomar cuidado, porque ela costuma ser um berço, um celeiro de heresias. Às vezes são os próprios líderes da igreja que trazem isso, outras vezes são pessoas que chegam na comunidade da igreja que trazem isso. E é muito perigoso, porque muitos pastores ou líderes acabam sendo o canal das ideias erradas no meio da igreja. Às vezes o pastor na sede do crescimento, às vezes no desejo de ver a igreja progredir, prosperar, às vezes com a intenção de motivar as pessoas, ele começa a lançar mão de assuntos que não deveriam. E muitos aqui poderiam dizer: ô pastor Tiago, eu conheço um pastor ou vários que eram uma bênção, homens que eram assim centrados, eles eram bíblicos, eles eram dedicados, mas houve um momento em que tudo mudou. Eu conheci ele quando ele era novo, e alguns até pensam: talvez vai ser a sua história, Tiago, você está novo ainda. Quem garante que daqui 30 anos, quando eu voltar a te ver, você já não vai ter mudado todas as ideias? Vai ter se vendido em prol do crescimento, se vendido em prol da riqueza, ou se vendido em prol daquilo que o mundo quer ouvir. Muitos já passaram por isso e conhecem líderes que se deixaram levar por esse desejo de agregar as massas. Esse é um grande perigo. A igreja, irmãos, costuma andar de mãos dadas com as heresias, e isso é muito,
muito perigoso. A igreja, irmãos, na sua origem, quando nós falamos de igreja propriamente, nós estamos falando sobre, basicamente, nome bíblico da igreja, eclesia. Não sei se vocês já ouviram isso muitas e muitas vezes. É uma palavra formada por um prefixo e uma ideia central, que significa chamado para fora. Quando a gente observa a ideia do ek, é a ideia do para fora. E quando nós pensamos na palavra eclesia, que seria a ideia da palavra chamar no texto grego, a palavra carrega o significado bruto de povo chamado para fora, povo chamado para algo além de si, algo além de si mesmo. Isso poderia dizer que o povo que nós chamamos de igreja é um povo que é chamado para, além das suas casas e da sua vida, para reunir-se em uma comunidade. Por exemplo, o Tiago saiu da Arcádia, veio aqui, o Fernando saiu ali pertinho, veio para cá, uns saíram de Santa Matilde, vieram, cada um de um bairro, uns vieram de Gagé para cá. Pessoas estão saindo das suas comunidades, de onde estão, para se reunir com um grupo. A igreja carrega essa ideia de um povo que é chamado para fora de si, da sua própria zona de conforto e vida, para estar em contato, em harmonia com outros. A igreja também é chamada para fora, não só no sentido de se reunir, mas é um povo chamado para, unido, ir alcançar outros objetivos. Eu poderia dizer então, irmãos, que a igreja é uma comunidade dinâmica. É uma comunidade dinâmica. Ela é uma comunidade que não pode estar simplesmente restrita àquele ambiente próprio. Um povo que foi chamado para estar assim, um clubinho. Então a igreja é um corpo assim, é como um círculo bem fechado, onde todo mundo está contido aqui dentro, e é um povo que está ali. Essa é a ideia. Uma comunidade assim de gente escolhida, eleita, uma comunidade de gente que é a menina dos olhos de Deus e é o clubinho de Deus. A igreja é o clubinho de Deus. Bem, é claro que a igreja é a comunidade dos eleitos, dos escolhidos, do povo que Deus ama, mas é uma comunidade dinâmica, uma comunidade que não pode ficar assim, contida aqui, mas é uma comunidade que tem assim, uma energia latente aqui, como se ela tivesse dentro dela forças que estão fazendo assim, igual quando a gente bota um fermento na massa, né? Tem um poder lá dentro que está fazendo aquilo expandir, sabe? É dinâmico, é também crescente. A igreja, ela tem esse caráter, um caráter dinâmico, um caráter crescente, um caráter ativo. A igreja é chamada para crescer e ela é chamada para se desenvolver. Isso que falei é super básico, mas isso não é o que todo mundo pensa. Normalmente a gente pensa na igreja como o fim da história, né? A gente pensa assim: eu já vivi lá, na minha vida perdida, eu agora fui salvo, eu entrei dentro dessa comunidade pela graça de Deus, e agora então tudo está mil maravilhas. Parece que o fim da nossa vida então já foi alcançado, né, irmãos? A gente agora já é parte do povo de Deus. Eu já tenho minha salvação, eu já tenho esperança de que quando eu morrer eu vou para um lugar bom, eu já estou com a minha família dentro da igreja, então significa que está tudo bem. Só que a Bíblia vai sempre dizer: lembra, você foi chamado para fora, você foi chamado para fora. Não é um negócio do tipo, se contente com ficar dentro. Não, a igreja é um grupo chamado para fora, para algo dinâmico, crescente, algo que vai sempre impulsionar para fora. É como se o povo que se reúne no meio da comunidade, é como se eles fossem assim, tipo aqueles átomos ou os elementos lá de uma matéria que quando você aquece,
ele entra assim num conflito, uma coisa meio química, sou péssimo com isso, né, irmãos? Mas a gente sabe que é o que faz algumas matérias expandir, dilatar, tem um poder lá dentro, uma energia lá dentro que faz o negócio crescer. A igreja deveria ser assim. O ajuntamento do povo deve produzir esse desejo de ir além, de expandir mais, de ir para fora, de atingir outros níveis. E abra sua Bíblia para eu ler com vocês um texto em 1 Coríntios capítulo 1, só para vocês observarem uma descrição de Paulo a respeito da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos observar o versículo 1, 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos observar o versículo 1, 2 e 3. Esse texto ele diz assim: olha como que Paulo introduz sua carta aos Coríntios. Ele escreve essa carta a uma comunidade e ele começa apresentando o que é a comunidade. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O versículo 2, irmãos, vamos ler de novo. Ele diz: essa carta é destinada à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor nosso e deles. Esse texto, ele é introdutório. Quando Paulo começa a sua carta aos Coríntios, ele faz menção do que significa a igreja. Observem, irmãos, que Paulo diz que a igreja, ela é de Deus. Esse é um aspecto importante. A igreja, ela pertence a Deus. Eu poderia até dizer para vocês que a igreja tem a sua origem em Deus, ela existe para Deus, ela serve a Deus. Nós podemos dizer que Deus é a origem, Ele é a razão da existência e, que disse em último lugar, disse que ela serve a Deus. Bem, tudo isso é muito óbvio, irmãos, tá? Eu sei que não estou falando nada novo, né? Nada que vai surpreendê-los, esse não é o desejo, né? Mas observe, Paulo vai dizer que a igreja, ela é de Deus, ela tem a sua origem nele, ele é a razão da sua existência e é para serviço de Deus que ela existe. Com isso eu afirmo a vocês hoje, a igreja tem muito pouco a ver com os desejos dos homens. Eu falei isso na aula da semana passada e tenho falado isso em alguns cultos. Não se enganem, irmãos. A igreja não é um comércio. A igreja não é um clube ou uma instituição que tem como missão agregar, satisfazer os desejos dos clientes. Normalmente, quando você vai numa empresa, num comércio ou em uma instituição de que forma for, quando você observa lá no plano de negócios de uma empresa onde tem objetivo, missão, valores, tudo tem a ver com o homem, com o cliente, né? Você fala assim, essa instituição existe para satisfazer o cliente, para satisfazer os que entrarem por essas portas. A missão, o objetivo da empresa costuma ser isso. Mas quando nós pensamos na igreja, o bem-estar do homem é parte do desejo da igreja, mas o homem não é o centro da igreja. A igreja, irmãos, ela é de Deus, ela tem a sua origem em Deus, ela serve a Deus,
A razão da existência da igreja é Deus, não é essencialmente o homem. Porque pare para pensar, se a igreja tivesse o homem como o seu centro de existência, o seu objetivo, significaria que logo nós existiríamos por causa do homem e que logo nós estaríamos servindo os interesses do homem. Só que, se nós começarmos a servir aos interesses do homem, logo nós vamos deixar de dizer o que a Bíblia diz para dizer. Porque pare para pensar, ninguém quer chegar na igreja e ouvir uma mensagem do tipo: deixe isso, evite aquilo, aquilo é errado, aquilo é pecado. Eu já mencionei que uma vez, lendo um livro, um homem perguntou para um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos qual era o segredo daquela igreja ser tão grande. Por que a igreja tinha, irmãos, estou falando um grupo de 15, 20 mil pessoas reunidas no mesmo momento, e ele pergunta: mas por que sua igreja é tão grande, por que ela cresce? Ele fala: não, eu não tenho essa bobeira de pregar sobre pecado, falar sobre isso, falar sobre o pecado, sobre erro, culpa. Eu não prego sobre isso, eu não falo disso, porque, sejamos sinceros, o povo não quer ouvir sobre isso. O povo não quer chegar na igreja, irmãos, e ouvir que aquela sua escravidão no vício é pecado. Os homens não querem ouvir que adultério é pecado. Os homens não querem ouvir que aquela mágoa que ele conserva dentro de si é pecado. O homem não quer ouvir que aquele seu orgulho é pecado. O homem não quer. Quando ele chega na igreja, ele não quer assim que alguém ou que a Bíblia seja como um dedo apontado dizendo: fuja do adultério, abandone a amargura, evite o orgulho, seja humilde. O homem não quer que aquilo que ele faz ou aquilo que ele guarda em si seja apontado e rotulado como errado e pecado. O homem normalmente, quando vai à igreja, ele quer ouvir que está tudo bem, tudo vai dar certo, só acredita que tudo vai dar certo e que Deus é bom e que Deus então ele aceita isso. Irmãos, isso não pode ser assim, porque quando nós compreendemos que a igreja é de Deus, nós estamos entendendo que a origem da igreja está em Deus, que a razão da existência da igreja é Deus e que nós como igreja servimos a Deus e que não é o homem o centro de existência da igreja. A igreja não depende do homem para existir. A igreja não depende de servir o homem para existir. Esse é um ponto importante. Paulo vai dizer: a igreja ela é de Deus, mas a igreja não é apenas de Deus. Paulo vai dizer que a igreja é a comunidade dos santos. A igreja é a comunidade de santos. Então eu não teria receio de dizer que eu me reúno na igreja com santos, se nós aqui somos pessoas que depositaram sua fé em Jesus Cristo. Da ótica de Deus, irmão, significa que nós somos santos, um povo separado da vida comum para o serviço de Deus. Não estamos falando aqui de um povo perfeito, mas nós estamos falando, como diz Coríntios 1:2, um povo que é santo, um povo que está sendo santificado, um povo que está em processo de melhoria, um processo de melhoramento. Irmãos, a igreja de Deus é o ajuntamento de pessoas que estão se separando do pecado e do mal para o serviço de Deus. Se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, você é chamado de santo. Você é chamado de santo. Mas não que isso vai deixar em nós aquele sentimento de: então, pastor, então está tudo bem, né? Então quer dizer que eu já sou santo, quer dizer então que eu já estou assim num nível bem legal perante Deus. Não. Nós estamos em um processo de santificação.
em um processo de abandono do erro, para que nós sejamos diariamente melhores, até que um dia, segundo a promessa de Deus, quando Jesus nos ressuscitar dentre os mortos, nós seremos então santificados de maneira plena, definitiva e final. A igreja, ela é de Deus, ela é a comunidade de santos, mas ela não é a comunidade dos santos apenas de Lafayette, não é apenas a comunidade dos santos do bairro Campo Alegre. Paulo vai dizer, a igreja é a comunidade de santos onde todos que em todo lugar invocam o nome de Deus, porque o Senhor da minha vida é também o Senhor da vida do outro que invoca o nome de Deus. Paulo está querendo dizer para nós, irmãos, pense nisso, que a comunidade da igreja, ela é uma comunidade diversa, mas que converge na pessoa de Jesus, em Cristo. Pense como isso é importante. A igreja, ela é uma comunidade diversa. Nós temos ali pessoas que nasceram no meio religioso, pessoas que não nasceram no meio religioso. Você tem pobre, você tem rico, você tem pessoa que alcançou sucesso profissional, quem não alcançou, tem pessoa de cor, de raça diferente, tem pessoas de países diferentes. A igreja, ela é muito diversa, mas ela tem algo em comum. Todas essas pessoas tão diferentes, elas convergiram na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos diferentes em cor, criação, história, país, mas nós convergimos na pessoa de Jesus, porque o Senhor da vida do Tiago é o Senhor da vida do Adilson, do Adolfo, do Fernando e de cada um aqui. Então isso faz com que nós tenhamos algo em comum que é muito importante. Qualquer igreja que não respeite a diversidade, ela não pode ser igreja. Esse é um ponto importante. A igreja, ela não é só dos brancos, como ela não é só dos negros. A igreja não é só dos ricos, como também não é só dos pobres. A igreja, irmãos, ela é de todo aquele que vive debaixo do governo de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer, se Jesus é o Senhor deles, como se Jesus é o Senhor nosso, ali então está a igreja de Deus. A igreja é de Deus, ela é a comunidade dos santos, ela é diversa, mas o povo converge na pessoa de Jesus. Isso é igreja. Irmãos, precisamos ter muito claro na nossa mente o que é a igreja, porque infelizmente hoje a igreja está sendo dominada por heresias e falsidades, porque parece que a gente esqueceu o que é a igreja. E me preocupa muito, como eu falei em aulas passadas, parece que cada líder de cada igreja é que define o que significa a igreja. Você vai na Batista, igreja significa isso. Vai na Assembleia, igreja significa aquilo. Vai na Presbiteriana, na Metodista, na Quadrangular, na Universal. E pode ser que em algumas delas, parece que você vai ouvir uma definição diferente do que é a igreja. Ou que a gente vai observar que a igreja é regida por outras ideias. A igreja, ela é de Deus. Ela tem a sua origem em Deus. Ela existe por causa de Deus. Ela serve a Deus. E enquanto serve a Deus, ela serve o próximo. A igreja é a comunidade dos santos, um povo diferente que tem em comum o governo de Jesus sobre si. Eu gostaria, irmãos, de dizer para vocês que a vitalidade da igreja é a vitalidade dos cristãos. Eu falei isso aqui com vocês agora, algo que todo mundo conhece e já ouviu uma infinidade de vezes,
Mas eu digo isso: se essa instituição, igreja, que ela é uma instituição de âmbito mundial, pense que aqui nós estamos falando que há continentes e pessoas de todo o globo terrestre formam a igreja. Ela não está limitada a uma cidade ou a algum lugar. Ela é uma instituição representada por pessoas diferentes. A vida, a qualidade dessa instituição depende da qualidade dos indivíduos. Significaria, irmãos, que a vida da igreja depende da vida dos santos que compõem a igreja. Normalmente, quando a gente estuda em administração ou coisa do tipo, ou quando alguém vai oferecer serviço de mentoreamento a empresas, logo se detecta que empresas que andam mal é porque os funcionários não andam bem. Você vai dizer: olha, para a sua empresa ir bem, é hora de investir na saúde dos funcionários. Não é isso que acontece? Aqueles que trabalham precisam estar bem para que a instituição caminhe bem. Ou quando a gente pensa assim: não, para um país estar saudável e bem, o povo daquele país precisa também estar saudável e bem. A igreja é a mesma coisa. Eu digo isso afirmando o seguinte: se eu sou parte da igreja, se eu sou um santo que compõe a igreja, a minha vitalidade, a minha saúde espiritual, ela é muito importante para a saúde e vitalidade da igreja como um todo. Significaria então que todo mundo tem um papel no meio da igreja. Significaria, irmãos, que se nós formos um povo doente, imagine nós aqui, esse grupo representado. Imagine se nós formos assim: o Tiago é escravo do orgulho, o outro é escravo da avareza, o outro é escravo da amargura, outro é escravo da imoralidade, outro é assassino, outro é ladrão, e outro é mentiroso, e outro vive na ganância e na cobiça. Se a igreja é uma comunidade doente, enferma, se nós não estamos com vida, com vitalidade, sabe, espiritual, logo significaria que nós compomos uma comunidade, igreja, doente, não saudável. E a grande questão é: se nós não estivermos saudáveis em nosso relacionamento com Deus, nós vamos constituir uma igreja doente, enferma, que facilmente vai se tornar o berço das heresias que vão destruí-la cedo ou tarde. Uma igreja com vitalidade é uma igreja onde pessoas têm vitalidade. Irmãos, eu quero convidá-los a uma análise, sabe? Nós precisamos de vigor espiritual para que a gente possa formar famílias vigorosas, para que a gente possa formar comunidades religiosas vigorosas. O que hoje mais se vê é os líderes da igreja, eles estão capengando mesmo. O povo está andando assim de muleta, está respirando por aparelhos, está sendo empurrado na cadeira de rodas. Você vai na igreja, você vê que o povo está doente. O líder da igreja está doente, os professores, os diáconos, os obreiros, os líderes, os presbíteros, o povo está doente, enfermo, fraco. O povo da igreja está fraco. Parece assim que é uma comunidade a gente não pareceria assim, uma comunidade que está assim com vitalidade. Parece um povo que está assim no CTI, todo mundo capengando. Aí quando tem um ou outro que está saudável, logo no convívio com a comunidade doente, ele logo pega uma doença também, né? Ele pega um vírus no meio daquela igreja. Ele chega lá saudável, assim animado, ele está com vigor espiritual, ele pisa lá e fica lá um pouco, ele pega uma doença, como uma infecção hospitalar. Chega lá saudável, sai de lá doente, igual o povo que está lá. E assim é a igreja.
ela perde a vitalidade. Aí o que acontece? A igreja então se torna uma comunidade doente, o povo, as famílias da igreja, que deveriam ir na igreja, desenvolver vitalidade, vai para casa doente. Aí o que a gente descobre? O Tiago está doente, a família do Tiago está doente, a igreja onde o Tiago vai está doente, o povo então está sem vitalidade espiritual, que logo se reflete na falta de vitalidade moral. Logo não vai ter o que o Adilson disse no princípio, a comunicação familiar prejudicada, a vida familiar prejudicada no sentido de marido e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs. Irmãos, a falta de vitalidade, a falta de vida, de saúde espiritual, ela logo atinge tudo na nossa vida. Agora, se por outro lado, a igreja for uma comunidade saudável, significa que as pessoas que compõem a igreja estão vivendo uma vida saudável, e que quando elas vão para suas casas, elas reproduzem um ambiente saudável, e que elas se relacionam em caráter saudável. A igreja de Deus, espalhada pelo mundo hoje, ela pode ser vista como uma igreja doente. E ela não está doente, irmãos, porque Deus deixou de atuar na igreja. A igreja está doente porque as pessoas que formam a igreja estão doentes. E eu quero concluir essa aula lendo um texto com vocês. E nesse texto, depois na aula seguinte, a gente pode falar mais sobre ele, tá? Mas o texto é de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. O texto é bastante claro e ele nos mostra como é necessário viver por esse vigor espiritual que Deus proporciona. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: visto como pelo divino poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito ricas promessas, para que por meio delas nos tornemos participantes da natureza divina e livrando-nos da corrupção das paixões erradas que existem no mundo. Por isso mesmo, todos nós devemos reunir ou empenhar toda a nossa diligência, associando com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque se essas coisas existirem em nós e crescerem dentro de nós, elas farão com que não sejamos inativos nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes, essa pessoa é cega. Ela vê apenas aquilo que está perto, e ela com certeza já se esqueceu dos seus pecados que foram perdoados. Irmãos, vejam o que Pedro diz: Deus está nos oferecendo tudo o que produz vida em nós. Eu poderia dizer que Deus está injetando vida em nossos corpos. Deus está injetando vida na nossa vida humana. É como se nós nos aproximássemos de Deus diariamente e Deus injetasse energia, vigor, vitalidade em nós,
para que nós pudéssemos viver uma vida de vitalidade. E eu afirmo isso, concluindo nossa aula. A vida da Igreja de Deus depende da vida pessoal de cada um de nós. Irmãos, recebam a vida que Deus oferece. Recebam a vitalidade espiritual. Os cristãos hoje, infelizmente, eles parecem um povo sempre enfermo, sempre doente, sempre caído, precisando de energia. Às vezes nós nos assemelhamos como um carro sem bateria, ou como um carro sem gasolina, que o tempo todo está precisando de um empurrão para pegar no tranco, sabe? Fala aqui, dá um empurrão aí, vou pegar no tranco. Mas é como se Deus estivesse dizendo o tempo todo: eu estou te oferecendo tudo que pode te dar vida, saúde espiritual, que vai refletir no bem-estar diário. Por que o povo de Deus, irmãos, vive uma vida assim meio fracassada? Porque a família dos cristãos tem vivido o mesmo fracasso que os não cristãos andam vivendo. Por que será que a gente anda assim, tão inconstante, como o povo que não serve a Deus tem vivido? Tem faltado vigor espiritual ao povo de Deus. Eu quero mostrar para vocês nas próximas aulas como que podemos medir a nossa vitalidade e como que, como igreja, a gente vai poder crescer nisso. Quando eu falo sobre a vitalidade, a vida da igreja, eu estou pensando no bem da instituição, mas eu estou pensando, irmãos, no nosso bem pessoal, sabe? Se a igreja não está saudável, significaria dizer que os indivíduos não estão, que as famílias não estão e que as gerações futuras vão receber as doenças que estão contaminando nossa vida hoje. Que Deus encha de vida cada um de nós e que a gente seja capaz de transmitir vida àqueles que convivem com a gente, tá bom? Vitalidade é necessária, irmãos, muito necessária, e Deus está oferecendo ela hoje, tá? Alguém vai perguntar assim: pastor, como que eu recebo essa vitalidade na minha vida? Bem, Pedro disse, né? Não precisa abrir o texto, né, enquanto o pessoal está subindo. É interessante ver que, quando Pedro menciona, irmãos, Pedro vai dizer que Deus, quando nós nos relacionamos com Ele coloca vida em nós. Porque pense, se Deus é a fonte da vida, se Jesus disse que Ele é a vida, quanto mais cheios de Deus, mais cheios de vida estaremos. Pedro vai dizer: deixe que fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor encham suas vidas. Se essas coisas estiverem em nós, seriam como vitaminas para o nosso corpo. Virtude, perseverança, domínio próprio, amor, fé, tudo isso é necessário para a nossa vida. Se a gente se encher disso, certamente a vida, ela vai transbordar em nós. Irmãos, tendo oportunidade, meditem em 2 Pedro capítulo 1 nas suas casas, e vocês vão ver que esse é um texto que vai enriquecer bastante o conhecimento, tá?